Andrei Kampf, advogado especialista em justiça desportiva, é quem conversa agora conosco, Noriega. Seja bem-vindo, Andrei, aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Oi, Nori. Prazer falar com vocês. Pois é, para a gente entender aqui, eu estava falando com o Noriega o quão recorrente é esse tipo de atitude por parte de alguns times aqui do Brasil. Alguma chance de essa movimentação do Botafogo avançar a ponto de uma mudança no resultado final do Campeonato Brasileiro? Eu vou te dizer que é quase zero. A gente não fala em zero porque na justiça existe sempre uma interpretação. Agora, a gente não tem um histórico, uma jurisprudência para se mudar de acordo com um relatório apresentado como John Textor. Eu compactuo aí com o comentário do Nori, mais uma vez, dirigentes usando de uma estratégia para mudar o foco do debate. Com relação à justiça desportiva, a gente tem que ter como critério algo fundamental, que é a estabilidade das competições. A gente só muda um resultado de campo com uma prova cabal, porque senão, Carol, a gente estaria discutindo sempre aqui, toda a segunda-feira, toda a quarta, toda a quinta, questões de direito e não questões do jogo. Então, isso é fundamental. A estabilidade das competições é um dos princípios mais caros do direito desportivo, porque o resultado de campo ele precisa ser preservado. Ah, mas então pode-se cometer um crime que o resultado de campo vai ser preservado do mesmo jeito? Não, mas a prova precisa ser cabal, precisa ser evidente. Além de um relatório que aponta erros que podem ser erros de interpretação, precisa ter uma conversa que confirme uma manipulação de resultado, como houve lá em 2005, no famoso episódio da máfia do apito, quando aí sim resultados de campo tiveram que ser cancelados e os jogos foram disputados novamente, porque havia uma prova cabal de manipulação de resultado, é completamente diferente. Andrei, bom dia, é um prazer rever o amigo, ainda que virtualmente. A pergunta que eu faço para você, Andrei, é a seguinte: qual é a punição que a FIFA, como entidade maior do futebol, aplica a um clube, como no caso do Botafogo, que pretende ir ao que se chama de última instância, acionar a justiça comum? Essa punição ela pode ser aplicada não apenas ao Botafogo, inclusive à própria Confederação Brasileira de Futebol e cair, por exemplo, nos clubes brasileiros em relação a competições internacionais? Isso é fundamental. Essa pergunta é muito importante porque teve ou está ainda no centro dos debates. Um clube, afinal, pode buscar a justiça comum ou não pode buscar a justiça comum? Em princípio, não pode. Ela primeiro precisa procurar as instâncias privadas do esporte. Por quê? Porque o esporte é um movimento privado e um movimento global. As regras do esporte precisam ser as mesmas no Brasil, na Tailândia, na Tunísia e na Itália. Não pode ser a regra do direito nacional, do direito brasileiro e do direito italiano, porque senão a gente teria uma grande confusão jurídica. É um sistema transnacional e privado, que exige e tem instrumentos de resolução de disputas internos. Então, a FIFA traz lá no seu estatuto, assim como a CBF reforça no seu estatuto, no Regulamento Geral de Competições, no próprio CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, essa vedação ao acesso à justiça comum, para que as questões do esporte referentes à organização e funcionamento, como a arbitragem, por exemplo, sejam discutidas internamente e não se busque a justiça comum. Imagina todo mundo buscando a justiça comum e todo juiz a toda hora. Seria um grande problema, um debate permanente, o resultado de campo estaria sempre com aquele asterisco, com uma grande interrogação. Então, o que acontece? Se o clube busca primeiro a justiça comum, antes de esgotadas as instâncias esportivas, a punição pode ser grave. O CBJD, por exemplo, fala em rebaixamento. O Regulamento Geral de Competições fala em perda de pontos. A FIFA também fala em punição grave, inclusive, para a entidade organizadora do evento, que seria a CBF. Então, é fundamental se entender. Existe a possibilidade de se buscar a justiça comum, mas depois de esgotadas as instâncias esportivas. Isso está reforçado, essa autonomia da justiça desportiva e do movimento esportivo, que precisa ser o mesmo por ser transnacional, como eu disse, inclusive na nossa Constituição, Nori, lá no artigo 217, que diz o seguinte: se respeita as decisões da justiça desportiva e elas precisam ser procuradas sempre. E só depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva que se procura a justiça comum. Então, é um direito de ação lá do artigo 5º da Constituição e é preservado, mas ele tem essa limitação, esse freio. Busque primeiro a justiça desportiva para se discutir questões com relação à organização e funcionamento e só depois pode-se buscar a justiça comum. Ou seja, Andrei, caso seja aprovada a má-fé do Botafogo, ou seja, eu tento justificar um mau resultado a partir de uma acusação, de uma suspeita, de
uma irregularidade na arbitragem, mas eu estou fazendo isso sabendo que é para eu tentar justificar um resultado que não agradou minha torcida. Caso seja aprovada essa má-fé, o Botafogo pode ser punido no campo da justiça desportiva? Pode. Existe um caminho, mas o que está acontecendo? O departamento jurídico do Botafogo é um departamento jurídico muito bom. O John Textor deu uma declaração, obviamente que sem consultar o departamento jurídico. O departamento jurídico agora do Botafogo, obviamente, o clube toma as medidas possíveis, que é justamente ingressar na justiça desportiva. E esse caso vai ser analisado. Se houver má-fé, ele pode ser condenado, sim, com base no CPJD, por ferir a ética desportiva e ser condenado também. Só que a punição não é tão grave. A punição seria muito mais grave se o Botafogo não respeitasse as instâncias desportivas, como a própria Constituição traz, e imediatamente buscasse a justiça comum para resolver uma questão que tem que ser resolvida primeiro internamente dentro do movimento privado do esporte. Agora, existe a chance de punição, sim, mesmo ingressando na justiça desportiva para discutir essas questões com relação ao VAR e à arbitragem. Obrigada, Andrei, por essa conversa aqui conosco, matando as saudades então do Noriega, né, Noriega? Querido companheiro de profissão, um dos mais competentes jornalistas e advogados do Brasil. Obrigada, Andrei. Carol, ele continua me devendo um café presencial, viu? Opa, vou participar também, hein? Tá bom. Obrigada, Mais do que Andrei. convidado. Obrigado. Noriega, obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui.